Imagine a promessa de transformar o nada em algo. Um bilhete dourado para a riqueza instantânea, ao alcance de um clique. Essa é a miragem que nos é vendida diariamente, um universo sedutor, onde a sorte parece apenas um palpite de distância. No Brasil, essa fantasia se materializou em um império bilionário, o das casas de apostas, que, em tempo recorde, se infiltrou em cada canto da nossa cultura, do campo de futebol aos intervalos da sua novela favorita. Mas e se eu disser que por trás do glamour, dos grandes patrocínios e dos stories de influenciadores celebrando vitórias espetaculares, existe uma realidade muito mais complexa e muitas vezes amarga? O que vemos na superfície é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Os bilhões movimentados anualmente nesse setor não são distribuídos aleatoriamente. Eles têm um destino, e raramente é o bolso do apostador comum. A pílula amarga é que, enquanto alguns poucos celebram ganhos momentâneos, o lucro verdadeiro e consistente é sempre das plataformas, do império das apostas que orquestra essa dança de cifras. Eles prosperam, não pela sorte, mas por um modelo de negócio meticulosamente desenhado para garantir sua margem, independentemente do resultado de um jogo. Essa conexão pessoal com as apostas se tornou inegável. Nos últimos anos, especialmente após a legalização e regulamentação parcial, o Brasil foi inundado por uma onda de publicidade massiva. Não há mais como escapar. O nome de uma casa de apostas estampa a camisa do seu time do coração. Aparece em cada banner digital. É promovido por celebridades e figuras públicas. O futebol, paixão nacional, tornou-se o principal veículo para essa avalanche de marketing, transformando o esporte em uma vitrine constante para o mundo das apostas. De repente, não é mais apenas sobre torcer, é sobre apostar na emoção, sentir o jogo na pele, multiplicar sua paixão. Mas até que ponto essa onipresença é apenas entretenimento inofensivo? É apenas uma nova forma de interagir com o esporte? Ou estamos diante de um problema social crescente, disfarçado de diversão? O dilema moral é palpável. Enquanto alguns defendem a liberdade individual e o direito de cada um fazer suas escolhas, a crescente preocupação com o vício em jogos, a ludopatia e os impactos financeiros devastadores em famílias inteiras levanta questões sérias sobre a responsabilidade social dessas empresas e do próprio Estado. O que começa como uma brincadeira, um pequeno palpite, pode rapidamente se transformar em um ciclo vicioso de perdas e desespero. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para desvendar esse complexo e muitas vezes nebuloso mundo das casas de apostas no Brasil. Vamos analisar como esse império das apostas funciona. Quem são os verdadeiros beneficiados? Quais são as táticas de persuasão utilizadas? E, mais importante, quais são os impactos reais na nossa sociedade? Prepare-se para olhar além do brilho das promessas e entender a engenharia por trás desse fenômeno que está redefinindo a forma como interagimos com o dinheiro, o esporte e até mesmo com a esperança. A verdade sobre o negócio bilionário das apostas está prestes a ser revelada. A verdade é que o fascínio pelo jogo não é novidade. Ele acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. Das apostas em corridas de bigas na Roma antiga aos jogos de azar nas cortes europeias, a busca por fortuna rápida e a emoção do risco sempre estiveram presentes. No entanto, o que antes era restrito a cassinos físicos ou círculos sociais específicos, com a chegada da internet e, mais recentemente, da tecnologia mobile, explodiu em uma escala sem precedentes. A digitalização transformou o ato de apostar, tornando-o acessível a qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar, diretamente da palma da mão.
Essa ubiquidade é a chave para entender o crescimento exponencial do império das apostas. No Brasil, a trajetória até a regulamentação atual foi longa e tortuosa, marcada por décadas de proibição e discussões acaloradas. O lobby das empresas de apostas, percebendo o vasto potencial do mercado brasileiro, atuou intensamente nos bastidores, pressionando por uma legislação que permitisse a operação legal. E assim, em meio a um complexo cenário político e econômico, o país finalmente abriu as portas para as apostas esportivas online, com a promessa de arrecadação de impostos e geração de empregos. Contudo, essa legalização veio acompanhada de um fenômeno que se tornou impossível de ignorar: a publicidade agressiva e onipresente. É impossível ligar a televisão, navegar nas redes sociais ou assistir a um jogo de futebol sem ser bombardeado por anúncios de casas de apostas. Elas patrocinam os maiores clubes do país, estampam suas marcas em uniformes, estádios e transmissões, e recrutam um exército de influenciadores e celebridades para promover seus serviços. Essa estratégia de marketing massivo e agressivo não é aleatória. Ela é meticulosamente planejada para normalizar as apostas, integrá-las ao cotidiano e, acima de tudo, criar uma conexão emocional com o público. O império das apostas investe bilhões para estar onde o apostador está, transformando a paixão pelo esporte em um convite constante ao jogo. Por trás dessa fachada de diversão e oportunidades opera uma sofisticada psicologia. Os algoritmos e a gamificação são projetados para manter o jogador engajado, explorando vieses cognitivos e a dopamina liberada pela expectativa de uma vitória. Bônus de boas-vindas, apostas grátis, cash out e programas de fidelidade são apenas algumas das ferramentas utilizadas para atrair novos usuários e reter os existentes. Cada clique, cada aposta, cada perda é analisada para refinar ainda mais as estratégias de engajamento, criando um ciclo vicioso onde a linha entre o entretenimento e a compulsão se torna cada vez mais tênue. O sistema não quer apenas que você ganhe, ele quer que você continue jogando, independentemente do resultado. Os dados e estatísticas são chocantes e revelam a magnitude desse fenômeno. O mercado brasileiro de apostas esportivas cresceu exponencialmente nos últimos anos, movimentando bilhões de reais anualmente. O perfil dos apostadores é diversificado, abrangendo desde jovens em busca de emoção até adultos que veem nas apostas uma possível solução para problemas financeiros. Muitos começam com pequenas quantias, mas a promessa de retornos rápidos e a ilusão de controle sobre o resultado podem levar a gastos cada vez maiores, muitas vezes com dinheiro que deveria ser destinado a necessidades básicas. Nos bastidores da operação, as casas de apostas trabalham com equipes de matemáticos e estatísticos que definem as odds, as probabilidades de um evento ocorrer, de forma a garantir sempre uma margem de lucro para a casa, independente do resultado. Essa é a essência do negócio. A casa sempre ganha a longo prazo. Os bônus generosos, que parecem um presente, vêm acompanhados de complexos requisitos de rollover, que exigem que o dinheiro seja apostado várias vezes antes de poder ser sacado, dificultando enormemente o resgate e garantindo que grande parte dos fundos permaneça na plataforma. É uma engenharia financeira e psicológica projetada para maximizar os lucros do império das apostas, mantendo o apostador anônimo em um ciclo contínuo de esperança e, muitas vezes, frustração. Mas os impactos desse crescimento desenfreado vão muito além das cifras e da psicologia individual. Eles se ramificam por toda a sociedade, gerando consequências que só agora. Para a sociedade brasileira, o custo invisível desse fenômeno é imenso.
O sistema de saúde público, já sobrecarregado, precisa agora lidar com uma crescente demanda por tratamento para a ludopatia, uma condição que exige intervenção especializada e de longo prazo. A segurança pública também é afetada, com o aumento de crimes relacionados ao endividamento causado pelo jogo. A produtividade econômica é corroída por indivíduos que perdem a capacidade de trabalhar e contribuir, enquanto famílias inteiras são desestruturadas, gerando um efeito cascata de problemas sociais. O sonho de uma aposta vencedora, muitas vezes, se transforma em um pesadelo coletivo. A regulamentação, vista como a solução para trazer ordem a esse mercado, encontra-se agora em xeque diante da complexidade dos desafios. A fiscalização eficaz das plataformas online é uma tarefa hercúlea, especialmente com a rapidez com que novas casas de apostas surgem e operam, muitas vezes a partir de jurisdições estrangeiras. A proteção ao consumidor é ainda incipiente, e os mecanismos para combater a lavagem de dinheiro, um risco inerente a transações financeiras de alto volume e rápida movimentação, precisam ser constantemente aprimorados. A legislação, por mais bem intencionada que seja, luta para acompanhar a dinâmica de um setor impulsionado pela tecnologia e pela voracidade do mercado. Existem inúmeras histórias reais de apostadores anônimos que ilustram a dualidade desse universo. Há aqueles que, por um golpe de sorte, transformaram pequenas apostas em somas consideráveis, experimentando a euforia da vitória. Mas para cada um desses, há dezenas, talvez centenas, que viram suas vidas desmoronarem. Pessoas que venderam bens, contraíram dívidas impagáveis, mentiram para a família e perderam tudo, impulsionadas pela ilusão de recuperar o perdido ou de alcançar a riqueza prometida. São narrativas de ascensão fugaz e queda dolorosa, que raramente chegam aos noticiários, mas que representam a face mais cruel do império das apostas. Diante desse cenário, o papel da educação e da conscientização torna-se fundamental. É preciso promover a literacia financeira, ensinando desde cedo sobre os riscos do jogo e a importância de um consumo consciente. Campanhas de saúde pública que abordem os perigos da ludopatia, da mesma forma que se faz com o álcool ou o tabaco, são urgentes. A sociedade brasileira precisa estar informada, não apenas sobre as regras do jogo, mas sobre a engenharia por trás dele e os impactos reais que ele pode causar. O futuro das apostas no Brasil é incerto e desafiador. Novas tecnologias, como a inteligência artificial, para personalizar ainda mais as ofertas, e o metaverso para criar ambientes de jogo imersivos, prometem revolucionar ainda mais o setor, tornando-o potencialmente mais viciante. O debate sobre a responsabilidade social das empresas de apostas, dos influenciadores que as promovem e do próprio Estado que as regulamenta, precisa ser aprofundado. O que o Brasil pode aprender com a experiência de outros países, onde o mercado de apostas é mais maduro e os problemas sociais mais evidentes, é que a regulamentação por si só não basta. É preciso um olhar crítico e contínuo sobre esse negócio bilionário, garantindo que o entretenimento não se transforme em destruição e que a promessa de riqueza não mascare a realidade da vulnerabilidade. A esperança é que, com informação e responsabilidade, possamos construir um futuro onde a emoção do jogo seja apenas isso, uma emoção e não uma armadilha.